Galo perdeu para o Vasco e o técnico Gabriel Milito, foi demitido. Fred Teixeira está ao vivo para falar sobre este jogo com a gente e muito mais, né, Fred? Acho que do saldo pro torcedor atleticano. Fred, desculpa. Mas a cara do Fred lamentando que foi times mineiros, tá coçando a cabeça aqui. Tá fácil não, né, Fred? Bom dia pra vocês, bom dia Flávio, Thalita, a todos que nos acompanham. É muito bom dia, não, né, bom dia pra quem, né? Exatamente, quem? Falei com o Flávio ali atrás, nos bastidores, muita gente acordou assim, bom dia pra quem? Realmente o ano que começou prometendo muito para os times mineiros, tá terminando de uma forma lamentável, decepcionante. Pelo menos essas são as duas palavras que resumem um pouco o que o torcedor vem sentindo. No caso do Atlético, mais uma derrota, 12 jogos consecutivos sem vitórias, e aí não teve como segurar. Quem tá na nossa live tá vendo imagens do jogo de ontem do Atlético contra o Vasco, a derrota por 2-0, primeiro tempo muito ruim do time atleticano, na segunda etapa também não se encontrou, e aí o Vasco conseguiu os gols da vitória e colocou o Atlético em situação ainda pior do que já estava. Logo após a partida, o Atlético anunciou pelo desligamento, pela demissão do Milito. O Milito, a gente vem comentando aqui, é um treinador que começou muito bem no Atlético, teve uma sequência de vitórias impressionante, uma fase invicta muito longa, mas pagou o preço também por ficar preso às suas convicções, sabe, Flávio? Com certeza. Um treinador que achou um esquema e ficou refém do esquema. Optou por improvisações em momentos que não eram necessários. Claro, o Atlético teve momentos na temporada que estava com muitas lesões, suspensões, jogadores servindo seleções, ele foi obrigado a fazer. Mas mesmo depois, quando tinha todo o elenco à disposição, insistiu em improvisações. Tem sua grande parcela, sim, de responsabilidade nesse momento do Atlético, mas a gente não pode pensar que apenas a demissão do treinador vai servir para apagar a poeira, uma cortina de fumaça para todos os erros que foram cometidos também pela diretoria do clube. Até o próprio fato dos dirigentes, dos donos da SAF, do diretor de futebol, tudo isso tem que ser cobrado. A formação do elenco, o Milito sofreu com a ausência de peças importantes também, na hora que o Atlético precisava de ser mais ofensivo, não tinha opções à altura dos titulares. Então, assim, é uma tragédia que foi se construindo aos poucos e que o Atlético não tomou alguma tendência para poder mudar esse quadro que o torcedor já vinha enxergando. O Atlético abriu mão do Brasileiro e pode ficar numa situação complicada. Estamos na véspera da última rodada do Brasileiro, o Atlético tem que secar hoje o Red Bull Bragantino para não entrar na última rodada correndo risco até de rebaixamento. É um risco mínimo, mas ainda existe. O que teria que acontecer? O Red Bull Bragantino ganhar seus 2 jogos, o Fluminense ganhar um e perder, e pelo menos empatar o outro, ou seja, chegar na última rodada, depois de tudo que aconteceu, com o Galo chegando na final da Copa do Brasil, na Libertadores, perdendo as duas, e você chegar na última rodada fazendo conta contra rebaixamento, realmente pro torcedor atleticano é o fim da picada. E é muito triste, né, o Fred. E o Cruzeiro também perdeu ontem, viu? Aquele jogo que deu polêmica, porque teve portão fechado. O time de Fernando Diniz viu a classificação para Libertadores ainda mais distante. Vamos falar a real. O torcedor do Cruzeiro praticamente jogou a toalha. Pelo menos aqueles com quais eu conversei estão totalmente descrentes de que o time conseguirá essa classificação. A classificação do Cruzeiro não foi perdida no jogo de ontem contra o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco nitidamente superior. Na partida, quem tá na nossa live aí tá vendo os lances do jogo. O Cássio teve um primeiro tempo que foi exigido demais, fez pelo menos 7 intervenções. O Palmeiras foi muito superior e era isso que se esperava mesmo. O Cruzeiro tentar pelo menos conseguir um empate, saiu até na frente no segundo tempo com o gol do Matheus Pereira, mas depois a pressão do Palmeiras foi muito grande e o Cruzeiro acabou caindo. E detalhe, né? Tinha que ser com 2 gols de ex-jogadores revelados no Cruzeiro que saíram daqui a preço de banana praticamente em função da diretoria que quase destruiu o clube. Maurício e Estevão. Os dois que eram jogadores do Cruzeiro. Golaço, cobrança de falta. Ele, personalidade do menino de 17 anos, foi lá, pegou a bola do companheiro e falou: não, deixa que essa eu vou bater. E meteu lá na gaveta. Muita gente falando, o Cássio... Gente, o Cássio fez defesas sensacionais na primeira etapa.
No lance do gol do Maurício, a bola desviou antes e tirou da bola. E no do Estevão, não dá pra comentar. Né? Eu tô fazendo esse termômetro aqui, ô Fred, você sabe muito bem que eu tenho um pouco cruzeirense em casa, ou 2 cruzeirenses. Nossa Senhora. E vários na família também. É isso. E aí ontem, meu marido estava no evento e na hora que ele olhou o telefone, ele falou, nossa, só tá dando Cássio. Então, tô fazendo esse termômetro aqui, porque de fato foi quem salvou aí de uma derrota pior. Agora, a última rodada, o que acontece? A última vaga está entre o Bahia e o Cruzeiro. O Bahia tem um ponto a mais, ou seja, o Cruzeiro não depende só dele. Tem que vencer o Juventude fora de casa, que lá no Alfredo do Jacone é complicado. Tem um tal de Gilberto lá que vai estar louco para fazer gol no Cruzeiro, pode anotar isso aí, torcedor. E tem que contar com um tropeço do Bahia diante do Atlético Goianiense, que é simplesmente o lanterna e já está rebaixado a uma data no Brasileiro. Ou seja, é muito difícil. O Bahia teria que dar um mole muito grande para conseguir perder essa vaga, e aí eles vão querer fazer a cabeça do Rogério Ceni lá que a gente estava falando. O Grupo City conta com essa vaga do Bahia, pelo menos para pré-Libertadores, para o planejamento dele. Então assim, o Cruzeiro se perdeu, não foi nesse jogo, mas por erros da diretoria, formação do elenco e áudio vazado de presidente, de dono da SAF e por aí vai.